Hoje pela manhã foi maravilhoso, foi um culto muito especial. E eu sei que Deus tem algo muito especial para nós nessa noite. Então, como eu já preguei de manhã, eu vou fazer uma introdução agora e a bispa vai completar o estudo, tá bom? Então eu vou ter que conversar com vocês em tom de escola dominical. Você sabe que eu gosto de pregar no gás, mas eu não estou podendo ainda. Mas eu prego na manhã e você se dispõe mais para receber. Amém? Então nós vamos fazer agora 3 orações. A primeira oração, põe a mão no teu coração. Presta atenção. Você vai pedir para o Espírito Santo falar com você nessa noite. Diga assim: Espírito Santo, rompa as minhas barreiras. Rompa com a minha carne. Penetra fundo no meu coração. E tudo que há em mim que queira me impedir de te ouvir, remova da minha vida agora. Eu preciso ouvir o Espírito Santo. Agora faça uma oração e peça para Ele. Fala comigo, Senhor. Abre a boca, irmão. Não é para orar com a mente, oração com a boca. Fala conosco, Jesus. Quebra as barreiras da carne agora, Senhor. Toda confusão, cansaço, desânimo, pessimismo, toda carnalidade, arranca do nosso meio. Nos perdoa, Senhor. Às vezes que não temos sede e nem fome, é a nossa carne. Rompa com a nossa carne, Espírito Santo. Rasga nosso coração. Penetra na nossa mente. Caiam as fortalezas espirituais agora. Espírito de engano, sai daqui. Contaminação da mente vai saindo agora, vai saindo. Eu declaro que cada palavra pregada vai ser como uma britadeira do céu, penetrando nas pedras da alma, nas pedras da mente. Eu declaro em nome de Jesus. Eu vejo uma marreta do céu aqui nessa noite. Muitas pedras serão quebradas nessa noite. Eu vejo o coração de pedra sendo quebrado aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A segunda oração. Ore para Deus falar com quem está do seu lado. Você vai agora no espírito de intercessão. Hoje pela manhã, enquanto eu estava aqui pregando, e nós fizemos uns grupos de comunhão, e eu estava tendo aqui uma visão, olhando para o rosto de cada um. A minha vontade era conseguir ouvir todo mundo individual, porque eu senti um amor muito grande do Senhor. Então que nesse momento você possa sentir o que a pessoa do teu lado está passando. Pode ser um familiar ou não pode ser um irmão que você nem conhece. Mas eu quero que você feche os olhos e ore por essa pessoa. Espírito Santo, o Senhor conhece essa pessoa mais do que eu. O Senhor conhece a Selma mais do que eu. O Senhor conhece o mais profundo da alma dela. Os desejos dela, os medos, as tristezas e as alegrias. E o Senhor penetra onde eu não posso.
Eu oro pela Selma, Pai, para que o Senhor fale com ela nessa noite, de uma forma sobrenatural. Que o Senhor entre agora, penetrando e sarando, curando e fortalecendo. Assim como cada um que está aqui agora. Ore por essa pessoa, sinta um pouquinho. Aqui é uma casa de oração. Dá liberdade. Ora o que você está sentindo. Ah, meu Deus, isso é coisa da minha cabeça. Como é que eu vou orar isso? Ora. Ainda que você nem entenda o que você está orando, ore. É o Espírito Santo te usando. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Fale para quem? Fale para essa pessoa que você orou. Fala, Deus está operando na tua vida nessa noite. Deus está operando na tua vida nessa noite. Amém? E a terceira oração. Levante a mão e ore pela minha vida agora. Ore para que eu possa falar aquilo que o Espírito Santo deseja. Amém. Eu preciso da unção do alto. A unção que cura. A unção que fortalece. Com meu Deus eu salto muralhas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Usa, Senhor, as nossas vidas para glorificar o teu santo nome nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus é bom. Vamos lá, gente. Nessa noite nós vamos falar sobre altar. Põe para mim a imagem, a primeira imagem, por favor. Que eu quero conversar com vocês rapidamente sobre isso e depois eu vou colocar um estudo completo no grupo da igreja, que aí todo mundo estuda, tá bom? Eu não vou detalhar tudo, mas você vai pegar aqui pelo menos o sentimento dessa palavra. Nós temos aqui um altar. Dos maiores símbolos, obrigado. Um dos maiores símbolos da Bíblia é altar. A Bíblia é um livro de símbolos. E os símbolos, eles têm um significado espiritual muito forte. E um dos símbolos mais importantes da Bíblia é o altar. O altar representa o quê? Lugar de intimidade com Deus. Toda vez que um homem precisava de uma intimidade com Deus, ou ele levantava um altar, ou ele buscava o altar. Então, altar é lugar de intimidade. Altar também é lugar de entrega, porque o altar era o local onde era colocado o sacrifício. Então, o altar representa a minha vida de entrega a Deus. E se você prestar atenção, o altar que Deus mandou edificar era um altar de 4 pontas. Olha essa imagem. A Bíblia vai chamar essas 4 pontas de 4 chifres. O chifre também tem um simbolismo na Bíblia.
Na Bíblia, chifre representa força, poder e autoridade. Toda vez que você vê na Bíblia, chifre representa força, poder e autoridade. E Deus manda colocar no altar 4 chifres, 4 pontas. Por quê? Porque o altar, ele precisa de uma estrutura, ele precisa de uma força que guarde esse altar, que proteja esse altar. Então o altar, ele vai falar do quê? Da estrutura da nossa vida espiritual. Nenhum de nós aqui podemos ter vida espiritual se não for na estrutura de Deus. Se nós tentarmos ter uma relação com Deus do nosso jeito, vai dar errado. O jeito de Deus qual é? Construa um altar. Uma vida que seja um altar. No Antigo Testamento, o altar era físico, de pedra. No Novo Testamento, Romanos 12 vai dizer, Paulo diz, apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, no Antigo Testamento, o altar era fora. No Novo Testamento, o altar é dentro. Diga assim, o altar sou eu. Amém? Então agora nós é que somos o altar. O lugar da entrega, o lugar da intimidade, o lugar do sacrifício, o lugar da adoração. Então olha, o altar tem 4 pontas. Você já tentou andar com um carro com um pneu furado? O que acontece? Você anda por quanto tempo? Anda um tempo. Mas vai acontecer o quê? O pneu vai rasgar, certo? Aí você vai ficar segurando o volante, não é? Porque o carro vai começar a ficar torto. Aí você segura. Até tentar chegar num local. Mas o carro já não está andando bem. Se furar 2 pneus, acontece o quê? Se você estiver em alta velocidade. O quê? Já era. Deu acidente. Gente, o altar tem 4 pontas. Se uma delas não está em pé, o altar cai. E o altar é a nossa vida com Deus. É a nossa relação com Deus. Ah, mas eu sei que Deus me ama, Deus está aqui dentro de mim. Irmão, isso é balela. Esse negócio, Deus me ama, Deus está dentro de mim, mas eu tenho a vida que eu quero. A vida de Deus, ela tem uma estrutura para a gente ter uma vida abençoada. Para a gente ter uma vida abundante. Não adianta eu achar que Deus me ama, mas o meu altar não está do jeito que Deus estabeleceu. Então, por sabedoria, o que nós precisamos? Ter uma vida com um altar erguido para adorar ao Senhor. Amém? Está dando para entender? E eu falei aqui há uns tempos atrás sobre 4 cultos que todos nós precisamos praticar. E eu vou falar de novo. E eu vou chamar esses cultos de 4 pontas do altar. Se nós praticarmos esses 4 cultos,
O que nós vamos fazer? Nós vamos proteger o altar. E eu tenho certeza que a tua relação com Deus será inabalável. E aí é o seguinte, gente. Deixa eu só falar uma coisa. A única pessoa que tem que falar baixo aqui sou eu. Vocês não precisam ficar silenciosos. Eu saí daqui do culto hoje e eu precisei fazer silêncio total, porque tem que descansar a voz. Aí eu fui na farmácia e eu escrevi para a moça da farmácia. Não estou podendo falar, tal. Aí ela... Mas eu posso ouvir. Quem não pode falar sou eu, você pode. Então, façam algum barulho que eu me sinto melhor. Isso. Só eu aqui não posso gritar, vocês podem. Amém. Então, 4 cultos. Que se nós praticarmos ele, nós vamos blindar o altar. Você vai guardar a tua vida espiritual. Porque olha só. Se tudo der errado na tua vida, mas a tua vida com Deus estiver em pé, fica tranquilo. Tudo vai voltar, ainda vai voltar melhor. Mas se a tua vida com Deus não estiver em pé, não adianta ganhar o mundo inteiro. Você perdeu. Porque o diabo está só te enganando. Eu conheço muitas pessoas que acham que estão tendo sucesso, mas elas caíram no engano de Satanás. Não deixe o diabo te enganar. O que há de mais importante na tua vida é o teu altar de relacionamento com o Senhor. Amém? Põe a próxima imagem aqui. E a Bispa Selma vai assumir essa parte. Bem rapidinho e eu volto para a gente falar da comunhão. Boa noite, queridos, a paz. Glória a Deus. A primeira ponta do altar, vocês percebam, né? A gente já viu aqui onde tem as setinhas. Cada ponta. Então, o risco que há. Nós somos um altar, e a palavra fala em Levítico que o fogo arderá continuamente no altar. Nós precisamos de botar lenha para queimar. Lenha, como? Botar lenha na nossa vida espiritual, palavra de Deus, louvor, adoração. Ter um som na nossa casa e um som na nossa vida, que glorifique e exalte o Senhor. E isso faz com que a gente fique bem. É como o Cristian acabou de falar. Alguém, a gente pode quebrar, está quebrado em nome de Jesus, mas pode acontecer de quebrar na vida profissional, pode ter situações de desilusões em relacionamento, mas se a tua vida espiritual, ela está com as 4 pontas, está em ponta, está firmada, está fechado com Deus, você está blindado pelo Senhor para os próximos passos. Então, o que nos sustenta, a primeira coisa é a vida secreta.
Uma vida secreta. É a vida secreta de 007. É a vida no secreto, a vida pessoal, que é o nosso encontro pessoal com Deus. Independente de conferência, de cultos, precisa acontecer diariamente. Sabe? Então, Mateus 6, o Senhor nos ensina. O que a palavra fala? Mateus 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra. Isso é Jesus nos ensinando, gente. Em vida, antes dele ser crucificado, ele deixou recomendações de modo de viver de quem é do reino. Não é que nós somos os melhores. Parece assim que a gente, quando fala do mundo, e parece que a gente, assim, o resto é intergaláctico, e a gente, né? Mas, na verdade, quando a gente recebe Jesus como Senhor nas nossas vidas, a gente está recebendo o reino dele, que a gente tanto ora no Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aonde? Aqui no altar, na minha vida. Então, para que isso seja sustentado, esse fogo continue a queimar, nós precisamos ter vida pessoal, vida em secreto com Deus. Hoje pela manhã no grupo que eu fiquei, que eu me assentei com um dos grupos, haviam 7 pessoas no meu grupo, se eu não me engano, e os 7, né, falaram, alegaram, a maior situação, o que mais pega dessas pontas do altar, o que mais está frouxo, vamos dizer assim, é a vida diária. Por causa das distrações, por causa das correrias, nós vamos ter muita resposta. E se aqui nós fizermos essas perguntas, nós vamos ter várias respostas. Mas o que vai firmar, a palavra fala, o versículo antes do que o Christian falou aqui de Romanos 12, 2, fala assim, que ele falou sobre entregar os nossos corpos, né, como sacrifício vivo, santo e agradável, mas o versículo 1 fala para nós que o nosso culto a Deus, ele é racional. Eu faço consciente, eu não entro em torpor e depois não sei o que, eu não sei o que aconteceu e eu fiz. Não, eu faço porque acredito, faço porque quero, faço porque escolho, e todos os dias nós vamos ter que, querido, queimar a nossa carne. Nós vamos ter que renunciar a alguns prazeres, porque não vai dar para ter tudo. Não vai dar para ter todas as coisas. Algumas coisas nós vamos ter que deixar para ter isso aqui, essa primeira ponta firmada. Para termos autoridade. Às vezes a gente, né, conversa, uma vez a gente teve um encontro de mulheres aqui na igreja, e tem no meu grupo de discipulado, tem pastoras e tem aquelas que eu enxergo que serão pastoras, que têm um chamado ministerial, uma liderança. E eu lembro que estava lotado de mulheres e faltou, tinha pastor orando para lá, outra para cá, e aqui tinha uma situação de uma querida que ela estava assim, mais oprimida, mais opressa, estava precisando de uma libertação, estava passando por uma libertação. Eu peguei uma das discípulas e falei, vem aqui, eu falei, vem aqui. Ela fez assim, tipo assim, é demônio, eu não quero ver demônio. Eu falei, minha filha, vem aqui em nome de Jesus. E deu tudo certo. Mas no primeiro momento, ai, nossa, o que aconteceria? Né? Você que nunca viveu uma situação como essa, se você está cheio, se você tem uma vida com o Senhor diária, você não se assusta com essas coisas. O mundo espiritual para você fica o natural. Natural não, fica normal. É o teu dia a dia. Não que todo dia vai ter um demônio, pelo amor de Deus, deve ter, porque espiritualmente existe. Mas daquela coisa, você fala, nossa, eu orei pelo cara do meu trabalho, ficou lá esquisito, a pessoa sentiu mal. Porque o Senhor, o quanto nós estamos nesse nível de autoridade, de falar, eu vou chegar para fazer esse exame, e todo mundo está com medo, mas eu vou com a minha vida firmada na rocha, que é o meu Senhor, porque eu já falei com Ele hoje, e Ele já falou comigo, e está tudo bem, e a Bíblia, como Billy Graham fala, eu já li a Bíblia toda, e vai dar tudo certo, queridos, que nós, e eu faço dele as minhas palavras, que nós possamos crer todos os dias que essa primeira ponta do altar, a nossa vida diária com Deus, nem que for um versículo, se obrigue, entendeu?
Se force. Romanos 12 não. Mateus 12. O mesmo Jesus que falou de Mateus 6. 6 capítulos para frente ele fala que o reino de Deus é conquistado por esforço. As Bíblias mais atuais falam que por violência. Você tem que chegar e conquistar um lugar no mundo espiritual como servo e serva de Deus, como filho e filha de Deus. Fala assim, em nome de Jesus. Essa primeira ponta do altar estará firmada na palavra de Deus, nos meus encontros pessoais, diários com o meu Senhor. Amém, no carro. Dá lá, põe os louvores no último volume. Não sei, que altura que você quiser também. E vai ali louvando a Deus. Gente, quando você chegar para uma reunião de trabalho, você não vai entender nada às vezes. Mas as coisas vão se abrindo, as portas vão se abrindo. Porque algo aconteceu pela tua... Você não vai se surpreender se tiver cara feia. Porque a carne, quando vê alguém de cara feia, a gente tem reação. Se a gente entra num ambiente onde está tendo, sei lá, todo dia insegurança, a tua carne vai ter uma reação. Mas se você já está com essa primeira ponta aqui, já está trabalhada no dia a dia, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Fala assim, eu serei uma pessoa irresistível. Em nome de Jesus. A segunda ponta que faz com que esse altar seja completo nas nossas vidas, é o altar familiar. No capítulo de Josué 24, versículo 15, ele fala com o povo, ele fala assim, olha, vocês decidam aí que Deus vocês querem servir, qual o momento da história que isso aconteceu, quando o Senhor levantou Josué, aliás, ele resistiu, e para ele chegar, na hora que ele chegou na terra prometida, em Cades Barneia, a palavra fala que na hora que ele chegou, tinha 33 reis poceiros. Tudo que é Eus, que você vê, Eveus, Jebuseus, Midianitas, Amonitas, e Eusitas, está tudo lotado lá na terra. Sabe assim, uso capião? Já viu que a pessoa vai morando até que vira dela? O povo estava achando que era deles. E eles tinham que desapossar esses reis. E o povo tinha vindo de deserto, com mente de deserto, mas eles também tinham visto o maná cair do céu, eles tinham visto Deus mandar codorna, um monte de coisa tinha acontecido. E chegou uma hora que eles começaram a adorar os deuses daquela terra, não daquela terra, porque aquela terra é do Senhor, mas daquele povo, que era povo invasor. Ele falou assim o seguinte... vocês decidam aí o Deus que vocês querem servir. Eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A segunda ponta do altar que precisa ser estabelecida e firmada nas nossas vidas é o altar familiar. Como está a nossa casa? O quanto de oração que tem na nossa casa? Mas não é todo mundo da minha casa que é convertido. Eu entendo. Eu já convivi nesse ambiente por algum tempo da minha vida, logo que eu me converti. Realmente é desafiador. São situações que às vezes você fala uma coisa e às vezes tem que ouvir outras coisas que você não concorda. Mas no que depender de você, você vai ser uma bênção ambulante lá dentro da sua casa. Vai promover que essas palavras e declarar essa palavra. Hoje eu estava vendo o post que o pastor Ailton fez, a Cacau, não sei se ela assistiu de manhã ou estava vendo à noite, com essa vida de mãe agora, mas ele estava postando, e eu li todo, geralmente eu não leio todo, mas me chamou a atenção. E eu estava lendo o post que ele fez sobre a Cacau, que ela junto com o esposo dela, que eles tiveram a Catarina agora, eles são líderes dos nossos jovens aqui na igreja. E ele estava falando, vê lá mãe e tudo mais. Gente, alguns anos atrás, uns 5, 6 anos, 7, alguma coisa assim, esses dois, misericórdia, porque a Cacau está dando trabalho. Mas sabe que a postura de escolher Deus como o Senhor a fez, a postura de não envergar, de
continuar servindo a Deus, indo à igreja e orando e tendo esse ambiente, fez com que ela se aproximasse. Veio num culto de manhã, meio tímida, daqui a pouco começou de novo, e hoje está aqui, faz parte do nosso equipe de liderança. E agora é mãe, casou, coisa mais linda. Casou primeiro, para depois ser mãe. Olha que obra linda. Que o Senhor possa fazer uma obra, permita que o Senhor faça essa obra através de você. A gente vai ver na Bíblia que Gideão, ele teve que ser o primeiro da casa dele a entender isso. Para ser um derrubador de altares do inimigo, e a palavra fala, tudo bem, depois ele, não vamos falar do final, mas do momento que ele entendeu, foi maravilhoso. E o Senhor, depois até mudou o nome dele para Jerubaal, que era alguém que derrubava os outros altares que não eram de Deus. Que nessa noite, em nome de Jesus, você renove as suas forças para continuar orando pelos da sua casa. Não desista daquelas... Quem aqui tem algum familiar difícil na vida? Levanta a mão. Será? Que nem diz, né, o meme? Será? Gente, tem pessoas que treinam a nossa fé. Você fala, meu Deus, esse aqui a pessoa está me exercitando para que eu seja uma pessoa de mais fé. Queridos, há uma promessa de que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Firma a tua vida nessa palavra. Agarra nessa ponta do altar e fala, Senhor, eu não largo dessa palavra enquanto não acontecer. E eu creio, queridos, que vai ter libertação de vícios, eu creio que vai ter salvação. O engano, como o Christian bem orou aqui hoje, todo espírito de engano vai cair por terra, toda cegueira. Parece que o familiar ficou cego, parece que ela ficou cega. Eu creio, Paulo também tinha ficado cego, mas as escamas caíram e Deus o levantou para ser o maior apóstolo do Novo Testamento. Eu acredito que o Senhor tem uma obra linda e maravilhosa para fazer sobre a nossa família. Por isso, Senhor, nós declaramos esse altar nas nossas vidas, aqui em nós, um altar completo, porque eu creio e me agarro a essa ponta do altar familiar. Levanta a sua mão e fala assim, Senhor, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora fala o nome dos teus queridos. Fala, Senhor, eu apresento, está aqui, eu vou renovar minhas forças com Ele, a minha paciência. Eu renovo hoje o meu ânimo. De repente são situações tão desafiadoras, tão tristes. Você fala, meu Deus, olha o estado. Ah, queridos, quem faz parte do reino de Deus tem a sua visão renovada. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu declaro o renovar do Senhor sobre as nossas forças. Nós declaramos e profetizamos sobre esses nomes que aqui estão sendo apresentados. Salvação, toda cegueira, toda alienação, todo esfriamento no coração daqueles que já te declararam Senhor. Alguns até louvavam a Deus, outros dançavam, outros até pregavam a palavra, e hoje nós não reconhecemos eles da maneira que se portam, mas nós estamos aqui, Senhor, para declarar um altar completo, sustentando a nossa vida diante de Ti, que nós cremos na família, no Deus da família, e que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio. A terceira ponta que nós temos que ter nas nossas vidas para que esse altar seja completo é o altar da comunhão, que é os pequenos grupos, que são o quê? Relacionamentos genuínos que transformam nossas vidas. Provérbios vai dizer que ferro afia ferro, assim é um amigo. Eu não lembro do versículo completo, mas ele fala que que ele tem coisa melhor do que você andar com alguém que é diferente de você. O Christian me afia todo dia. Até hoje, 34 anos, gente. E vice-versa, eu afio ele também. Gente, preciso contar uma coisa para vocês.
aconteceram duas coisas muito profundas. É muito sério, gente. O que você vai falar? Duas coisas profundas aconteceram essa semana. Domingo passado ele passou mal. Não parece, essa voz aqui, diante de Deus, é de quarta para cá. Eu acho que é de quinta para cá. Ele não estava assim, isso é uma aceleração do céu. Mas o que eu vou falar é forte. Ele chegou domingo para mim, ele não tinha passado bem, estava tonto, ouvido esquisito, de tanto... Ele tem que limpar muito o nariz, né? Então assoa, e mexeu com o labirinto, estava meio torto, sei o quê. Aí eu fiquei em casa com ele. Eu estou na cozinha, uma serva, cuidando da minha casa, ouvindo o culto, que o pastor Igor estava ministrando, sendo abençoada. Ele levanta para tomar água e vira para mim e fala assim, amor, estava sem voz. Ele fala, amor, talvez eu não fale nunca mais isso na minha vida. Eu falei, o que, amor? Ele falou, eu quero ir no Brás com você. Eu pensei comigo, eu cheguei aqui segunda, fazer uma... Gente, já passou, eu não estava bem. Eu falei assim, gente, ele não está bem, liga para ele, chama para um café, esse cara não está legal. Ele está, meu Deus, eu ligo para o doutor, o que eu faço? E a segunda coisa que ele fez, essa para mim, o Braz já tinha me deixado estupefata. Eu falei, quinta-feira eu fiquei aqui na igreja, a gente estava decorando. A Heloísa tinha ido ajudar a Bárbara e o Raul, então a Heloísa dormiu lá na casa deles. Aí eu fiz a conta, tem 3 pessoas em casa. Eu não estava, a Heloísa não estava, só ficou ele. Eu tinha saído, tinha louça. Eu chego, não tem louça, está lavada. Falei, Jesus. Eu cheguei 5 e pouco da manhã. Na hora que eu olho aquela louça, eu falei, Jesus, foi um anjo? É isso que o Senhor quer que eu acredite? Gente, a pia, sabe aquela louça que você lavou, o ralo que você pega, o que sobrou do ralo, você joga fora, a pia seca, o aspirador fora do lugar, porque eu sei onde fica tudo. Eu falei, meu Deus, não. Na hora que eu vi na lavanderia, que o aspirador estava mexido, eu falei, Jesus, além de lavar a louça, o anjo passou aspirador. Gente, olha o que uma cirurgia na garganta não faz. Esse homem quer ir para o Braz e limpou a casa. Uma salva de palmas a Jesus. Ó o ferro afiando ferro aqui, ó. Pensa que esse homem... Eu falei, Deus, aí hoje... Não, aí eu falei, gente, o mover não para. Hoje eu estou lá em casa, daqui a pouco ele pega os sapatos, a gente chega, tira os sapatos e entra em casa. Ele pegou os sapatos e falou, caramba, não aguento mais arrumar essa casa. E pondo os sapatos no lugar. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A cirurgia foi muito invasiva. Atingiu alguma parte do cérebro. Fala assim, doutor, eu quero ver a filmagem atingiu o cérebro de alguma maneira, porque aqui, ó, diariamente perseveravam. Gente, eu nem peço para ele ajudar, só se não bagunçar já ajuda. Você entendeu? Eu nem falo mais nada, eu acho. Às vezes tem uma baguncinha ou outra que eu falo, falo. Não, gente, eu não posso mentir, eu falo. Às vezes só vai, né? Mas assim, ó, diariamente perseveravam. O perseverar, o quanto a gente é perseverante, né? Com os da casa, eu sei que é desafiador, porque é para mim também, mas assim, algumas situações, e unânimes no tempo, e partir o pão de casa em casa. Hoje de manhã, quando a gente teve o tempo de comunhão, e nós vamos fazer aqui também, foi maravilhoso, porque a gente vem no culto, um fala, aí você não fala, você só ouve, então diz amém, às vezes fala, concorda com uma coisa que às vezes você nem pensou direito. Mas quando a gente senta num grupo de comunhão, né, se junta em pequenos grupos, que nem aqui a gente fez o mês passado e foi maravilhoso, e esse mês e hoje também, faz com que a gente possa partilhar de algo das nossas vidas, que é um pão para a vida do meu irmão também. Gente, a palavra, você quer falar alguma coisa? A palavra, né, hoje eu estava, na hora que eu sentei, junto com o grupo que ficou comigo, eu falei, que coisa linda.
Mostrar fragilidade é pregação também, viu, gente? Mostrar nossa humanidade, colocar uma situação para que o outro ore, às vezes só depende que o pastor ore. Amém, nós vamos orar, gente. Mas é tão bom esse relacionamento, às vezes acaba o culto. Tem gente que, tipo assim, é maratonista. A pessoa, ela na hora, parece o sinal de escola, que você estava louco para ir embora, e dava o sinal da escola, você fala, meu Deus, ou do recreio, lembra? Você fala, nossa, deixa eu sair correndo dessa sala. Parece que o culto, às vezes, acontece para alguns isso. Na hora que dá a bênção, a pessoa já... Gente, você nem vê. Amor, deixa eu só falar um negócio. Fala. Dentro disso. Cuidado da voz. Da Fala. forma que a gente falou, que um carro não funciona sem os 4 pneus, a nossa estrutura espiritual, sem qualquer uma dessas pontas, vai ficar fraca. Vai enfraquecer, nos deixa forte. Você vem no culto. O culto aqui tem uma função. O secreto tem outra função. O altar da família, outra função. E esse pequeno grupo, qual é a função? Veja bem, tem coisas que eu posso te dar, que é o que eu e a Selma estamos fazendo agora, ensinando a palavra. Agora, nem eu, nem ela, e nem pastor nenhum no mundo tem tudo o que você precisa. Não existe isso. Agora, tudo que nós precisamos está aqui dentro. Eu só preciso saber com quem que está. Então, vou dar um exemplo. Vem cá, Vinícius, por favor. Vamos lá. Eu estou com um problema financeiro, digamos assim. E ele tem sucesso financeiro. Mas ele está com um problema com o filho dele. E eu tive vitória com meu filho. Então, o que acontece? Eu preciso do sucesso dele e ele precisa do meu. Então, o que nós vamos fazer quando a gente está em comunhão? Irmão, vou te ajudar, cara. Vou chorar com você, vou orar por você, vou te dar umas dicas. Nós vamos sentar e nós vamos caminhar junto. E ele vai chegar para mim e falar assim, não, eu já resolvi minha vida financeira, eu vou te ajudar. Vou te dar uma dica. Vou mostrar onde você está errando. Você está entendendo o que acontece na comunhão? Ouça uma coisa. Ninguém tem tudo. Não sei se você sabe. Não existe marido perfeito nem mulher perfeita. Igual? Obrigado. Você sempre vai precisar de uma irmã mais velha. Sempre. Você sempre vai precisar de um irmão mais maduro. Sempre. Só os arrogantes, cabeça dura, ainda estão sofrendo. Porque na comunhão, o sofrimento diminui. Sabe por quê? Sozinha, teu peso é insuportável. Agora comece a dividir com mais 2 ou 3. O peso, opa, alivia. Comunhão. Eu saí da cirurgia, eu estava com anestesia ainda, grogue, sentindo uma dor. Na hora que eu entro no quarto, o pastor Bira está lá no quarto já. Eu falei, é uma visão? Aí ele, Cris, vim orar. Eu só dei a mão, né? O que eu fiz? Eu não lembro. Mas eu fiquei tão feliz que ele tirou um tempo do dia dele, se preocupou, achou o hospital,
invadiu o quarto. Irmão é assim. Irmão não pede licença. Amém? Ai, você está precisando da minha ajuda. Quem pergunta não quer ajudar. Olha, conta comigo, hein? Gente, a pessoa que está dizendo conta comigo, não conte com ela. Não conte. Quem quer ajudar, ele se sente obrigado. Se você falar não, assim, se você falar não para o pastor Igor não ir na tua casa, espere meia hora. Ele vai chegar na sua casa. Quem quer fazer, não aceita não. Então, eu vou falar. 1 Reis 1, versículo 50. Põe para mim. Nós estamos acabando já. Dá para pôr? Lê vocês aqui que me ajuda. Porém, Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Rapaz, Salomão ia matar Adonias. Mas Adonias saiu correndo e correu para onde? Para onde? Mas que lugar do altar que ele pegou? Pega isso. Agora põe capítulo 2, versículo 28. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado, seguindo a Adonias, ainda que se não desviara segundo Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Diga assim: quem pega na ponta do altar, Quem pega na ponta do altar está protegido. Gente, qualquer pessoa que estava com uma sentença de morte, obrigado. Você sabe qual é o único lugar, obrigado, que ela tinha proteção? Qual o único lugar? Sabe por quê? Na hora de colocar o sacrifício no altar, você sabe onde é que era derramado o sangue? Sabe aonde? Na ponta do altar. A ponta do altar era o único lugar que tinha o sangue do sacrifício. Sangue significa o quê? Perdão, redenção, proteção. Então, volta a imagem. Essas 4 pontas é o que nos protege. É o que nos salva nesse tempo. Eu não gosto de relacionamento. Gente, tem um monte de coisa que eu não gosto também. Mas tem que fazer. Sabe por quê? A ponta do altar te protege. Você precisa de mais irmãos para ajudar a carregar a carga. Pegou isso ou não? Então dá um sorriso para alguém que está do teu lado e fala: quer me ajudar? Eu estou precisando. Agora fala assim: eu vou te ajudar, você querendo ou não. Sabe uma coisa que me irrita? Segue a dica para pastores, líderes e quem tem ministério. É quando um líder chega para mim e fala assim: eu tentei ajudar a pessoa, mas ela não quer. Você não tentou. Deixa eu te falar uma coisa. A gente não tenta, a gente faz. Eu nunca vou tentar te ajudar. Porque quem tenta não está botando toda a energia. Você está só tentando.
Sim ou não? Você está... vou tentar tomar um café com aquele irmão. Quem está tentando não quer tomar café, gente. A primeira negativa você já vai dizer, fulano não quer. Agora deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer relacionamento. Mas muita gente está machucada. E pessoas machucadas é mais difícil penetrar. A gente tem que ter sabedoria, amor, paciência. Acha um caminho. Não tenta. Jesus não tentou morrer por nós. Ele morreu. Jesus não tentou amar a gente. Amou. Gente, se nós não formos desse jeito, a vida não tem sentido, a vida é chata. E eu sei que tem muita gente aqui dentro, que a tua vida está chata. Por que a vida está chata? Porque está fora de um propósito. Você está gastando muito tempo pensando em você. Quanto mais você pensar em você, pior tua vida fica. Deuteronômio 28 diz, sabe o quê? Se atentamente você ouvir o Senhor, as bênçãos vão te seguir. A bênção vem atrás de você. Como é que fechou aquela venda? Não sei. Como é que pagou essa conta? Não sei. Você nem sabe o que Deus está fazendo. A sua vida é sobrenatural. Por quê? Porque você não está gastando tempo aqui, ó. Você está amando, está chorando, está servindo alguém. Gastando a vida como Jesus gastou. Bem? E para terminar, vem cá, amor. Aí vem o quarta ponta, que é o quê? O culto. Então, ó, o secreto mantém a chama acesa. O altar familiar protege. Os pequenos grupos curam, fortalece. Mantém o fogo, protege o fogo, fortalece o fogo. E aqui é a alegria da comunhão. É na comunhão dos irmãos que Deus faz o quê? Ordena a bênção. Não tem um ambiente que seja mais poderoso que um culto congregacional. Quando nós nos reunimos aqui para adorar, meu amigo, a igreja sobe e o céu desce. Tem uma pesquisa que diz, acho que está chovendo. Antes da pandemia, os cristãos frequentavam 3 domingos por mês a igreja. Depois da pandemia, os cristãos estão indo 2 domingos para a igreja. Significa que o culto congregacional não é mais prioridade, ele é opcional. Eu me converti há 30 anos, faz pouco tempo. Há pouco tempo atrás, domingo era dia de culto. Faça sol, faça chuva, frio, pode quebrar o pau, acontecer o que for, eu preciso ir à casa do Senhor. Só que a nossa geração, agora, está tornando isso aqui opcional. Significa que 2 domingos eu estou na igreja e 2 domingos estou em outro lugar. Eu quero dizer para você que o culto congregacional é uma ponta do nosso altar espiritual.
Porque é na comunhão dos irmãos que Deus ordena a bênção. Não é sobre frequentar a igreja. É sobre ser uma igreja. O que acontece quando nós estamos juntos aqui, não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Ah, mas eu tenho o meu secreto com Deus. Parabéns. Só que o teu secreto é só uma ponta do altar. Ah, mas eu participo do meu pequeno grupo. Parabéns. É só uma ponta. É só uma ponta. Ah, igreja na minha casa. É só uma ponta. Quando há desequilíbrio, você até está andando, mas você está assim, ó. Não. É tempo de nós sermos uma igreja forte. Você já viu? Não tem nada mais atacado nos dias de hoje do que uma família forte. Gente, uma família forte virou uma ofensa. Uma polêmica no Brasil aí, porque um ator saiu da Globo e está fazendo uma mentoria para homens. Nossa, virou uma polêmica. Sabe por quê? Ele está ensinando o pai a ser pai, marido ser marido. Onde já se viu? Marido ser marido? Não, o mundo quer tudo esculachado, entendeu? Quanto mais capenga for tua vida, o mundo vai bater palma para você. Só que é o seguinte, é impossível ser um cristão e aplaudido pelo mundo. Se o mundo está nos aplaudindo, alguma coisa está errada. Nós somos o desagrado desse mundo. E eu estou muito feliz com isso. Eu sou igreja. Quem é igreja aqui? Eu vou congregar até Jesus voltar. E se ele voltar num culto de domingo, ah, meu Deus do céu. Alguém vai chegar na segunda-feira e, ai, cadê os irmãos dessa igreja? Tem os arrebatados e os arrebentados. Quem vai ser arrebatado aqui? Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.